Você já se sentiu preso num ciclo de autossabotagem nos seus estudos, desperdiçando seu potencial e adiando, né, os seus sonhos de conquistar aquela tão sonhada aprovação nos concursos públicos? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre algumas técnicas que são pouco faladas, né, e que vão libertar você desse ciclo e basicamente impulsionar a sua jornada rumo a essa esperada aprovação. Então fica com a gente até o final do vídeo para não perder essa chance e é isso. Roda a vinheta. Fala, fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Diego, sou servidor público do Ministério Público aqui do estado do Rio de Janeiro, sou um dos fundadores do site mentedeconcurseiro.com e aqui do canal do YouTube também. E sempre por aqui comigo tá o Júnior, meu parceiro. Fala aí, Júnior, beleza? E aí, como é que você tá? Tranquilo? E como o Diego falou aqui a gente sempre tenta dar dicas para qualquer um que queira passar em concursos públicos, de uma forma geral, né? Mas especialmente para as pessoas que querem fazer concursos de nível médio que caem em matérias de direito e também para os tribunais, né? Para aquelas provas de técnico de tribunais, como TRE, TRF, TRT, que foi onde foi a nossa experiência, né? Com as provas e onde a gente acaba conseguindo ajudar mais, né? A gente está sempre por aqui conversando sobre concursos públicos para pessoas normais, com problemas normais. Então, dá sempre uma olhadinha aí no canal, que a gente está com novidades aí diariamente. Sim. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um problema que atinge a gente nos estudos, mas eu me arrisco a dizer que vai atingir a gente basicamente em todas as áreas da vida, né? Pelo menos todas as áreas da vida nas quais a gente tenha que ter algum tipo de performance mínima ou algum tipo de cobrança por desempenho ou algo nesse sentido. Sim. E algo que fica com a gente a vida inteira aí, se a gente não tivesse se monitorando, né? É um negócio que vai Sim, estar sempre acompanhando a sim. gente. Não existe um remédio de imediato. Inclusive, a gente pode destrinchar um pouco isso no decorrer do papo aí, mas hoje a gente vai conversar sobre autossabotagem, né? E, em primeiro lugar, eu acho que vale ressaltar que, assim, tudo que a gente vai passar aqui é baseado em ou coisas que a gente viveu mesmo, ou seja, experiências pessoais, né? Uhum. Ou eventualmente coisas que a gente leu e se informou de alguma maneira, né? Então a gente de nenhuma forma quer passar a impressão de que, sei lá, a gente é algum tipo de especialista em psicologia, algo do tipo. Tá? A gente quer só passar a nossa experiência, passar o que funcionou ou funciona, né? Ou não, pra gente particularmente, mas sem nenhuma intenção de substituir qualquer tipo de aconselhamento profissional, nada desse tipo. Beleza? Isso. Então acho que essa é a primeira ressalva aí que é legal a gente fazer. No contexto de autossabotagem, eu sempre me lembro de uma situação, de quando eu trabalhava na defensoria, pouco tempo antes de eu sair até, um dos meus chefes, né, um dos meus últimos chefes, ele era assim, além de ser uma pessoa muito paciente, inteligentíssimo, assim, ele sempre me dava muita força com meus estudos e tal. Então, ainda que não fosse minha atribuição, por exemplo, elaborar peças jurídicas, essas coisas, ele sempre passava alguns para poder fortalecer os estudos e tal, esse Uhum. tipo de coisa, e depois corrigia ali sempre com atenção, com empenho, para poder me dar dicas reais, assim. E eu sou muito agradecido por isso. Mas eu sempre lembro dele no contexto de autoconhecimento, de autossabotagem, qualquer coisa desse tipo. Porque uma vez a gente estava conversando
sobre essas coisas, e eu meio que desabafei com ele sobre o quanto que eu me sentia distante do que eu achava que era um patamar mínimo para estar pronto para prestar uma prova de defensoria. E ele falou comigo, assim, com muita sinceridade, falando que até aquela data, né, falou, até hoje eu sinto isso comigo, sabe? Então, isso ele contando, né? Que Uhum, na época em que eu estudava, eu sentia isso como estudante. Na época que eu fui aprovado, eu sentia isso, porque antes dele ser defensor aqui no Rio, ele tinha sido defensor em outro estado. Então ele sentia enquanto era defensor no outro estado e sentia ainda como defensor aqui no Rio. É aquela meio que uma síndrome do impostor, sabe? Onde aham. ainda que você esteja, ainda que você esteja ali ocupando uma coisa, um cargo alto, você ainda se sente como se você não fosse bom o suficiente para estar ali. E eu sempre lembro disso, porque ele é uma pessoa, assim, que além de eu admirar muito como pessoa e como profissional, é uma pessoa, assim, genuinamente muito, muito inteligente, assim, sabe? Mas, assim, bastante fora da curva mesmo. E não menos importante, passou em quinto, né, no concurso da defensoria, no concurso dele, e ainda assim, né, ainda assim se sentia insuficiente, né? Então eu acho curioso isso, porque meio que é isso que o Júnior falou, a gente nunca tá livre, né, de algo nesse sentido, Pô, né? E... Quer falar, Júnior? isso que você falou, eu não sei se você vai lembrar, eu acho que eu cheguei a falar isso com vocês na época, quando eu tomei posse no TRT. Não sei se tu lembra que quando eu tomei posse, foi uma chamada um pouquinho grande. Aí tinha muita gente Lembro. que tomou posse junto, teve muita gente que tomou posse junto comigo. Aí eu lembro que na ambientação eu comecei a ficar conversando com a galera que tinha tomado posse junto comigo e tal. E acho que todo mundo do nosso grupo tinha um pouco dessa característica. Imagino eu, a gente, mesmo conseguindo passar, parece que a gente não se sentia como se a gente estivesse naquele nível ainda que a gente já tinha chegado. Aí eu lembro que comecei a conviver com a galera ali na ambientação e tal, e todo mundo me passava uma vibe assim, de uma galera super inteligente, e eram mesmo, de fato. E só que assim, eu, eu não me sentia, era isso, era como se eu não me sentia pertencente àquilo ali. Tanto que eu Sei. lembro que teve um momento que eu estava até conversando, estava uma rodinha e tal, aí o pessoal debatendo alguma coisa, falando, aí eu olhando assim, a galera conversando, um monte de assunto, sei lá, que para mim parecia assunto de alto nível, eu pensei assim, pô, maneiro e tal, geral, todo mundo aqui que passou, todo mundo inteligente pra caramba, maneiro ver vocês aqui, assim, com essa conversa e tal. Aí um deles virou para mim e falou assim: pô, o que você está falando, cara? Você não tá aqui também? Sim, também passou no concurso, cara. Você passou no mesmo concurso que a gente entrou todo mundo junto. E assim, apesar de a Maneiro. gente ter entrado ali no mesmo concurso, é isso, eu tinha essa síndrome do impostor mesmo também, como se eu não pertencesse àquele lugar mesmo tendo passado ali numa boa colocação junto com todo mundo, né? É um pouco Pois curioso é, isso. é engraçado porque assim, a gente cria uma imagem e eu acho que isso aconteceu muito com a gente nos inícios assim dos estudos, porque a gente cria uma imagem assim de um lugar tão, tão, sei lá, inalcançável, tão utópico, que aí se porventura a gente chega nesse lugar, a gente meio que faz uma dissociação da gente. É. Entende o que quer dizer? Da gente e do lugar, assim. Ou seja, ainda que todas as evidências apontem para o fato da gente estar naquele lugar, a gente ainda não consegue se ver lá, Era como sabe? se eu Por estivesse conta da enxergando em imagem. terceira pessoa. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente faz meio que uma dissociação de a gente estar ali com a gente ser a gente, sabe? Então Aham. são duas coisas diferentes. Um eu que tá ali, que na verdade não sou eu, só parece, e um eu de verdade que não tá ali. Mais É ou por menos aí. isso. Mas eu lembro dessa história que eu estava contando desse meu antigo chefe, porque como eu falei, ele assim como outros chefes que eu já tive
e até a minha chefe atual também, no MP. É, eu já tive, assim, várias referências de pessoas muito inteligentes, muito capazes, sabe? E ele definitivamente estava entre eles. E eu acho curioso porque ele falou isso de uma maneira tão franca, sabe? Que até aquela data ele continuava se sentindo dessa forma, mas que ele tentava lidar com isso. E isso abre brecha para o primeiro ponto aqui que eu queria trazer, que é o quê? É justamente a questão do autoconhecimento, né? Então, nessa história que eu contei, o meu chefe tinha essa sensação, né, essa síndrome do impostor, mas como ele tinha o autoconhecimento de que isso era uma coisa que sondava ali a mente dele, ele tomava lá as precauções para poder isso não interferir, né, enfim, na rotina dele, no trabalho dele. Então, Uhum. assim, acaba que cria um ciclo virtuoso, porque ainda que ele fosse muito capaz, muito profissional, a própria sensação de não ser fazia com que ele fosse mais ainda, né? Porque aí ele sentia aquele impulso de se aprimorar e tal. Então, isso vai na direção do que a gente quer falar, porque o autoconhecimento vai ser ali a primeira barragem para qualquer tipo de autossabotagem. O que que eu quero dizer com isso? Se você sabe, por exemplo, as suas facilidades e as suas dificuldades, você consegue, na medida do possível, tentar deixar as suas dificuldades mais contornáveis, né? E se valer melhor das suas facilidades. Esse que é o plano, e a gente já até conversou sobre isso algumas vezes aqui e tudo mais. Então, eu cito sempre a minha rotina de estudos, né? Eu já comentei isso algumas vezes aqui, mas eu tenho déficit de atenção no nível daqueles preocupantes, sabe? De ter milhares de histórias engraçadas. E assim, brincadeiras à parte, eu tento usar o que eu sei de mim mesmo a meu favor, ou pelo menos não deixar que isso seja um empecilho. Então, a título de exemplo, eu tenho sempre muita dificuldade em tudo que envolva leitura. Leitura pura e simples, quero dizer. Não é uma leitura, por exemplo, leitura de um texto ao mesmo tempo que um professor de uma videoaula está lendo. Isso é uma coisa à parte. Mas é, eu tenho que ler a lei seca, como tenho mesmo. Ou eu tenho que ler informativos do STJ e do STF. Então, assim, a leitura solta, para mim, é quase sempre uma tarefa bem complicada, sabe? Bem complicada mesmo. E aí, ainda que eu tenha um tempo mínimo de leitura diária, que varia de acordo com quão próximo da prova eu tô, quase sempre eu começo com a primeira, sei lá, a primeira, não sei nem se dá para chamar isso de ciclo ou de sessão, enfim, mas quase sempre o primeiro intervalo de todos é algo em torno de 5 ou 6 minutos. Só Uhum. para eu poder quebrar aquela coisa de que, tipo, caraca, eu tenho que ler, sabe? Porque aí, depois que eu li o primeiro trechinho de 5, 6 minutos ali, quando eu volto para a segunda sessão, sei lá, para o segundo ciclo, segunda parte da leitura, enfim, essa resistência já não tá mais tão grande na minha cabeça, sabe? O primeiro passo geralmente é o pior. Então, para mim, esse é o tipo de exemplo que conversa com o que a gente está falando, sabe? É o autoconhecimento que ajuda a prevenir alguma autossabotagem.
Porque, por exemplo, eu não tenho como não ler a lei seca, eu não tenho como não ler os informativos dos tribunais superiores e coisas do tipo, doutrina, enfim. Eu não tenho como contornar isso. Eu tenho que ler, goste eu ou não. E já sabendo que eu vou ter alguma dificuldade, eu tento contornar isso de alguma forma. Então, ainda que o primeiro minuto, a primeira sessão, a primeira parte da leitura tenham só 5 minutos, as outras vão fluir de forma bem mais, bem mais suave, sabe? Então, as outras Uhum. podem ter 25, 30, enfim, isso daí vai variar um pouco um dia. Mas reforça um pouco dessa coisa da importância de você se conhecer, Aham. conhecer seus limites, conhecer as suas dificuldades e também conhecer ali os macetes que vão servir para você manobrar, né? Tais limites e tais facilidades aí. É, e acaba que isso também, porque assim, é o que a gente sempre conversa aqui. O ciclo de estudos tem que ser uma coisa adaptável, né, à sua realidade. A gente fala isso aqui quase que como um mantra. E, então não adianta você tentar você se adaptar às coisas, sabe? Então, é, é, o seu estudo tem que se adaptar a você e à sua vida, e não o contrário, né? Então Exato. não adianta você tentar fazer um período perfeito ali de 1 hora e, tipo, deu o start no cronômetro. Não, eu vou ficar aqui 1 hora lendo, porque senão isso não conta como leitura ou alguma coisa do tipo, sabe? Querer aquela coisa, aquela Redondinho. cobrança ali muito excessiva e querer que aquele seja muito, enfim, tudo muito perfeitinho ali, né? E acaba que isso entra até um pouco no que o Júnior vai falar agora, né? Mais ou menos isso, Júnior. Aqui, esse foi o que você falou. Às vezes a gente pode usar alguns macetes aí para a gente poder manter aquela constância que a gente sempre fala nos estudos e tentar evitar, né, a autossabotagem. Um dos macetes que, assim, a gente, acho que a gente usou em alguma medida sem saber disso, depois eu chego lá, mas acho que a gente não usou da forma clássica, seria tal da gamificação nos estudos. Não Sim, sei se você já ouviu falar sobre isso. Então, assim, essa gamificação nos estudos é uma abordagem meio fora da caixinha mesmo para a gente tentar evitar essa autossabotagem. Ao mesmo tempo que a gente tenta também tornar o estudo mais motivador, talvez, um pouco mais divertido. Mas, sim, assim, até antes da gente falar sobre essa gamificação, eu acho importante a gente entender o conceito do que seria isso, sabe? Essa gamificação. A gamificação é basicamente você aplicar elementos e mecânicas de jogos em atividades do cotidiano, em atividades do dia a dia. No nosso caso, né, nos estudos para concursos públicos. Então, assim, o objetivo da gamificação é você estimular a participação, o engajamento e e a motivação também das pessoas de forma geral. Então, tendo isso em mente, é que a gente entra nesse tema, né, que a gente está falando aqui hoje. Porque quando a gente aplica essa gamificação aos estudos, ela acaba se tornando uma ferramenta para a gente superar essa autossabotagem mesmo, para tentar tornar o aprendizado talvez mais prazeroso mesmo. Então, beleza. Mas aí talvez, aí agora vem a pergunta, assim, como que a gente consegue aplicar essa gamificação aos estudos para concursos públicos? Então, em relação aos concursos públicos, como a gente sempre fala aqui, como o Diego acabou de falar, não existem regras rígidas para isso, para você aplicar essa gamificação. Cada pessoa vai ter um caminho a seguir nesse contexto. Como tudo que a gente sugere aqui, a gamificação ela também é uma abordagem altamente personalizável, onde a sua criatividade ela vai ser o limite. A gente sempre fala por aqui que você deve adaptar as técnicas de estudo à sua personalidade, como o Diego sempre acabou de falar aqui, é um mantra nosso. Então, a gamificação ela não vai ser diferente disso. Você, para fazer dessa gamificação, você pode utilizar seus gostos pessoais, suas preferências,
e até os seus objetivos para tentar criar uma espécie de jogo na vida real que motive você a estudar de forma mais eficiente. Deixa eu tentar falar, talvez, aqui algumas ideias simples de exemplos mais práticos, para ver se às vezes fica mais palpável de você entender o que seria isso na prática. Um exemplo simples e prático disso seriam, às vezes, desafios que você possa fazer cronometrando, por exemplo, para você, às vezes, tentar fazer uma espécie de competição com você mesmo, sabe? Uma parada na vibe de superação pessoal mesmo nos estudos. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você, às vezes, pode definir um tempo limite para você realizar determinadas tarefas, como responder, às vezes, questões. Por exemplo, quando a gente for fazer simulados ou for fazer questões, é bom a gente ter esse controle do tempo. Então, às vezes, você pode fazer isso tornar isso uma espécie de um jogo. Quando você está ali, você vê, você fez as suas questões hoje, quanto tempo você demorou? Aí, na próxima vez que você for estudar, você vê quanto tempo você demorou também para conseguir fazer aquele mesmo número de questões e tal, para você estar sempre competindo meio que com o seu eu do passado. Então, às vezes, você pode usar um cronômetro, usar um aplicativo aí para poder cronometrar mesmo as coisas e ir marcando, enfim. Aí, à medida que você for concluindo, às vezes, esses desafios dentro do tempo que você estipulou, sei lá, às vezes você pode acumular pontos ou desbloquear recompensas que vão ser definidas por você, sabe? Então, essa abordagem, ela, às vezes, pode criar uma sensação de urgência e acabar estimulando a sua produtividade. E, às vezes, ao mesmo tempo que ela também acaba desafiando, sei lá, você mesmo para você quebrar os seus próprios recordes ou então para acompanhar o seu progresso. E nesses jogos, às vezes, você também pode usar uma espécie de quadro de conquistas. Quadro quero dizer de uma forma literal. Às vezes você imprimir alguma coisa, fazer um papelzinho. Isso às vezes pode ser legal para te estimular, porque acaba sendo uma abordagem visualmente estimulante, sabe? Por exemplo, você tentar desenhar ou imprimir um quadro com diferentes espaços, que aí nesses espaços ali você define cada meta de estudo que você estabeleceu. Aí, à medida que você for atingindo cada meta, você vai preenchendo ali, às vezes, aqueles espaços correspondentes com uma cor ou com um adesivo, enfim, o que quer que seja. Isso vai permitir que você consiga visualizar esse seu progresso de uma forma, às vezes, mais tangível. E você visualizando isso ali de uma forma mais tangível, isso pode, às vezes, te dar até aquela sensação de satisfação quando você vê aquele quadro ali se preenchendo, sabe? Algumas pessoas, elas podem até, sei lá, dentro desse contexto, optar por incluir recompensas e consequências nesses jogos, para incentivar ainda mais o cumprimento dessas metas. Por exemplo, você pode estabelecer uma regra que vai ter como se fosse uma espécie de prenda ou uma espécie de castigo caso você cumpra ou não essa meta determinada. Aí isso, que nem eu falei, pode variar de acordo com a sua criatividade e o que funciona melhor para você. Sim, por outro lado, se você cumprir a meta, você pode, às vezes, se permitir uma recompensa, como a gente já falou aqui algumas outras vezes, como você assistir, às vezes, a sua série favorita, ou pedir uma comida que você gosta, enfim. E essas consequências e recompensas, elas adicionam uma espécie de elemento de motivação extra a esse jogo, que pode acabar incentivando você a se esforçar a cumprir essas metas estabelecidas, o que acaba fazendo você focar mais e diminui essas chances de autossabotagem. Agora, claro, você tem que se lembrar de adaptar essas regras conforme necessário, assim, de modo que isso se torne realmente uma ferramenta efetiva para melhorar os seus estudos. Que nem a gente fala aqui, não adianta você usar uma coisa engessada ou uma coisa que vai te distrair mais do que os benefícios da coisa. Não adianta você criar um jogo que vai te distrair dos seus estudos. Isso não vai fazer sentido. Então, isso é sempre importante frisar. Tudo aqui você tem que ser sincero com você para ver se aquilo ali vai te ajudar mesmo, se vai te atrapalhar. E tudo tem que ser de uma forma personalizável. E uma outra dica aqui, às vezes, você tentar utilizar a tecnologia a seu favor. A gente chegou a falar sobre isso em um vídeo anterior. Existem alguns aplicativos que também fazem essa gamificação por nós. Eu vou listar aqui para você 3 aplicativos para te ajudar com essa gamificação dos estudos para concursos públicos. O primeiro deles é o Forest. O Forest é um aplicativo que ajuda a manter o foco e evita a distração. Nesse aplicativo, você planta uma semente virtual e essa semente ela vai crescendo à medida que você se mantém longe
do celular. E se você sair desse aplicativo antes do tempo determinado, a plantinha morre. Esse é um aplicativo legal. O segundo aplicativo, a gente já falou dele aqui também, o Abitica. Esse aplicativo, ele transforma a sua vida, a sua rotina, num jogo de RPG. Então, à medida que você completa as suas tarefas diárias, você ganha recompensas virtuais conforme você vai avançando nesse jogo. E esse jogo ele é possível também você criar grupos com amigos, caso você tenha, às vezes, algum grupo de estudos ou alguma coisa parecida com isso. E o terceiro é o Anki, que é um aplicativo de repetição espaçada que te ajuda a memorizar informações de uma forma geral. E com o Anki, você pode criar seus próprios flashcards para uma revisão futura nesse aplicativo. E os três aplicativos eles estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Eu vou até tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo para um PDF que eu já coloquei aqui por aqui antes, onde você vai conseguir ver mais detalhes desses aplicativos. Nesse arquivo também tem até algumas outras informações úteis que vão te ajudar até nos estudos em casa, de uma forma geral. E uma dica legal quando você for criar os seus próprios jogos de estudo, de uma forma geral, é às vezes você tentar deixar o ambiente de estudos mais envolvente para você. Sei lá, quando tu for escolher o seu jogo ou alguma coisa parecida, você tentar deixar ele com uma temática que seja do seu agrado, às vezes como uma série ou um livro que você goste. E talvez você tentar criar os jogos com um grupo de estudos que você tenha, sabe? Caso você estude em grupo ou alguma coisa parecida com isso. O que eu estava até falando no início ali, que a gente fazia isso sem saber exatamente, talvez fosse naquele contexto que nem a gente falou num vídeo que tem aqui no canal, que eu vou tentar deixar aqui no card sobre estudos em grupo, que a gente criava questões de determinadas matérias para as outras pessoas do grupo responderem. Não era É, exatamente um jogo, mas te ajudava a deixar focado. Então, às vezes, dentro desse cenário, você pode usar a sua imaginação ali para poder criar um jogo em cima disso. Talvez, sei lá, eu crie um determinado número de questões, o Diego cria um determinado número de questões e tu tenta ver qual dos dois faz o outro errar mais as questões que você mesmo criou. E isso daí, assim, além de fazer você estudar a matéria, vai fazer você também começar a pensar como se fosse o examinador, né? sim. Em alguma medida. Porque você vai começar a ficar tentando pensar em pegadinha, o que que o examinador pode ou não fazer, pode ser alguma coisa que vai te ajudar. Enfim, não existe exatamente uma regra clara, assim, para essa gamificação, mas ela pode acabar, no final das contas, facilitando, às vezes, o estabelecimento de metas claras, de recompensas tangíveis que você pode fazer, o que pode acabar também gerando um senso de progresso e de conquista para a gente, o que, no fim das contas, acaba ajudando a gente a manter o foco e evitar a autossabotagem, porque é quase como se a gente não tivesse com a sensação de estar estudando, você está jogando ali. Então, faz Sim. a sua mente sair daquele negócio, naquele estado mental de você estar focando num medo que você tem ou em alguma coisa que talvez você esteja de saco cheio de fazer, para você focar no joguinho em si. E assim, até de curiosidade, se você já tiver feito alguma coisa parecida com isso, se você já tiver feito alguma gamificação nos seus estudos, alguma coisa, deixa até aqui para a gente nos comentários o que é que você fez, porque às vezes um jogo que você criou pode ajudar uma outra pessoa aqui também, né? Eu acho que todas essas sugestões que a gente está dando aqui, primeiro é repetir o que a gente fala 1000 vezes por vídeo, né? É a questão da sua realidade e tal, das suas preferências e, enfim, né, as suas particularidades. É, pode ser que, sei lá, eventualmente você não seja o tipo de pessoa que tem algum tipo de atração natural por jogos ou qualquer coisa nesse Uhum, sentido. exato. Mas se você não tiver, sei lá, se você não tiver algum tipo de aversão, alguma coisa, alguma coisa nessa direção, assim, eu acho que vale a pena tentar, assim. Inclusive, tem algumas palestras, assim, naquele TED Talks, que o pessoal fala sobre gamificação e eles falam o poder psicológico disso, Uhum. sabe? Eu vi uma.
Eu vi uma palestra sobre uma moça que ela teve um acidente muito sério e tal, e o processo de recuperação dela era muito, muito longo e exigia coisas assim muito monótonas, feitas por muito tempo. E aí ela falou que o que ajudou ela nesse ponto foi justamente gamificar Legal. essas coisas que ela precisava fazer, sabe? Ela teve uns traumas assim muito difíceis de se recuperar, trauma físico mesmo, quero dizer. Aham. E aí a maneira que ela conseguiu achar para poder é, é, sair, fugir um pouco da rotina e do tédio, foi justamente gamificar as coisas que ela precisava fazer todos os dias, por vezes, várias vezes, né, ao dia e tal, e Aham. por um período de por um período de tempo extenso aí. Então, assim, é uma coisa que funciona, que é poderosa, e se você não tiver nenhum tipo de aversão, se você, sei lá, não for o tipo de pessoa que se incomoda com isso, eu acho que pelo menos vale a pena Isso. o teste, de alguma Fica aí de maneira, opção, né? né? Se não, enfim, é aproveitar as outras dicas que a gente já deu ou que eventualmente vai dar ainda até nesse vídeo aqui mesmo. Exato. Um terceiro ponto aqui seria a gente fazer um gerenciamento do nosso próprio perfeccionismo e do quanto a gente pode eventualmente exagerar, né, nas cobranças que a gente faz a nós mesmos, né, e do Uhum. nosso desempenho de uma maneira geral, porque a gente pode ser nosso pior crítico, né, Aham. nosso pior algoz aí, no sentido de cobrança, no sentido de querer ajustar coisas, enfim, de uma maneira muito precoce ou querer desempenhos que a gente, por enquanto, ainda não é capaz de dar e tudo mais. Então, eu acho que uma forma da gente lutar e se prevenir contra qualquer tipo de autossabotagem é isso. Porque se a gente tiver um controle do nosso perfeccionismo ali, da nossa autocobrança, a gente, primeiro, gerencia as expectativas, né? Como eu falei, não pula etapas, porque a gente vai ter uma consciência maior de em que passo a gente está da nossa caminhada, e evita também todo tipo de frustração, né? Porque se a gente sabe que é um caminho de médio a longo prazo, onde a gente vai ter todo tipo de variação, onde, enfim, no qual hoje a gente pode estar bem e amanhã a gente pode não estar bem, a gente pode estar super bem no dia da prova ou não, sabe? Isso daí vai ter repercussão no desempenho como um todo. Então, ainda que você tenha uma preparação excelente, pode ser que no dia da prova você não esteja bem, né? Física ou psicologicamente, ou ambos. E Uhum. aí, e aí você ciente de que tudo isso pode acontecer, você ciente de que você tá propenso a errar, a falhar, mesmo em coisas que você acredita que não deveria, ou coisas que você acredita que são etapas superadas e que esse tipo de erro não pode mais acontecer, enfim. Quando a gente já tem algum tipo de rede de segurança nesse sentido, eu acho que é uma grande ferramenta para a gente lutar contra todo tipo de autossabotagem, porque a gente não é pego de surpresa, né? Quando a gente tem um pouquinho de compreensão com a gente mesmo, quando a gente tem um pouco sei lá, um pouco de Leniência. gentileza, um pouco É. enfim, quando você se permite fazer algo de errado, né?
a pressão que você, por consequência, né, a pressão que você põe em você mesmo acaba diminuindo. É uma consequência bem natural das coisas. É claro que isso não só não é do dia para a noite, né, como também eventualmente não vai ser uma coisa definitiva. Então é uma coisa gerenciável que a gente vai tentando melhorar com o passar do tempo, mas que dificilmente a gente vai ter, sei lá, a gente vai ficar perfeito e nunca mais vai se cobrar ou nunca mais vai esperar mais de si do que deveria. Mas a gente luta contra isso e, enfim, tenta ir melhorando e se aprimorando com o passar do tempo, né? E tem uma coisa que tu sempre fala aqui, que eu acho que é essencial nesse contexto, que é o lance de a gente ter sempre essas flutuações diárias ali, que o nosso máximo nunca vai ser igual a cada dia. A gente sempre vai ter essas flutuações aí, e é importante a gente sempre lembrar de que o feito é melhor do que o perfeito, né? Porque é isso, a gente não Verdade. vai estar no nosso máximo todo dia, e quando a gente não estiver no máximo, se a gente tiver feito alguma coisa, ainda que não tenha sido levada à perfeição o que a gente fez naquele dia, já está valendo também. O feito é melhor do que o perfeito. Não, e é uma coisa que a gente fala também, é o seguinte, a gente sempre pede para todo mundo dar o seu 100%, mas a gente sempre tenta também tomar o cuidado de deixar claro que o 100% é o seu 100% daquele dia, né? Então, por exemplo, o meu 100% de hoje pode ser equivalente a 150% de ontem, sabe? E o meu 100% de amanhã pode ser o equivalente a 80% de hoje. Mas o importante é que você aplique o seu 100% daquele dia, ou seja, você faça tudo que tiver ao seu alcance naquele dia, né? E aí, necessariamente, você vai estar dando 100%, mas o 100% que você tem para dar, Não né? é um jogo Então, de tudo ou nada, né? exatamente. Ou é E perfeito ou é mais, muito não, faz. Não é não isso. só não é um jogo de tudo ou nada, como é, as próprias flutuações aí vão não, né? Mas assim, podem criar uma sensação errada de que a gente vai estar sempre bem ou de que a gente vai estar sempre mal, sabe? Mas isso entra no que a gente falou de se conhecer e de já saber que a gente vai ter dias ruins e a gente, Uhum. enfim, vai ter derrapado mais, mas tudo faz parte do mesmo processo, sabe? Não tem ninguém que passe por essa caminhada e seja diferente, sabe? Ninguém faz um caminho linear ali do início ao fim. Todo mundo tem várias flutuações e isso Uhum. aí muda de acordo com a vida de cada um, né? Mas eu acho que é isso. A gente aprendendo com as coisas que a gente passa, a gente vai evoluindo, né? Não, exatamente. Assim, quando a gente estuda para concurso, é essencial a gente tentar conseguir ao máximo aprender com os nossos erros, né? E assim, para tentar transformar, às vezes, essas autossabotagens em crescimento pessoal. E, assim, eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo ou vendo a gente agora, nesse momento, às vezes estão enfrentando momentos que são complicados, momentos que são difíceis na jornada de estudo, Sim, e tem, sei lá, às vezes pode ser que você às vezes esteja com aquele pensamento negativo, o medo de não passar em concurso, é o tipo de coisa que acontece o tempo todo. Eu e o Diego, a sim, gente entende isso melhor do que ninguém, porque a gente já teve nessa situação, a gente ainda está nessa situação, porque, por exemplo, o Diego sim. ainda estuda para concurso, só que é sempre muito pior quando a gente ainda não passou no Ah, primeiro quarto. definitivamente. Então, assim, a gente entende essa dor que você sente, esse sentimento. E esse medo que a gente tem, muitas vezes pode acabar meio que paralisando a gente. O medo de não passar
pode acabar fazendo com que a gente, mesmo de forma inconsciente mesmo, acabe se auto-sabotando, para evitar sentir essa dor. Então, o que cabe a gente, já, como o Diego falou, já sabendo que isso vai acontecer, é tentar o máximo possível, tentar se garantir, tentar sair na frente, para a gente tentar transformar esses medos e dificuldades em motivação para a gente tentar melhorar os nossos estudos para evitar essa autossabotagem. E acho que assim, o primeiro passo que a gente pode tentar, às vezes, para fazer isso, é tentar compreender as emoções que geram essa autossabotagem. Mas, sei lá, até antes da gente conseguir entender essas emoções, como a gente sempre fala, a exaustão por aqui, é importante você, como o Diego mesmo falou agora há pouco, tentar acolher essas emoções. O que eu quero dizer com isso? Você entender que é normal você sentir medo, entender que é normal você sentir insegurança, que é normal você duvidar, às vezes, até da sua própria capacidade, porque essa pressão que a gente sente para o resultado, por passar em concurso, e às vezes até essas comparações que a gente faz de forma consciente ou inconsciente, elas podem ser bem desgastantes mesmo, sabe? Sim, Podem ser, não, elas são, né? A gente até sim, chegou a falar sobre isso num vídeo que a gente falou sobre a armadilha da comparação. Eu vou ver se eu sim, consigo deixar aqui no card. Mas é importante a gente lembrar que esses sentimentos, eles são sensações, eles são como se fossem umas impressões, eles são passageiros. Eu não estou nem dizendo que o que você está sentindo não é real, porque eu sei que você está sentindo isso. O que eu quero dizer com isso é que essas emoções, elas não definem quem você é e nem definem o seu potencial também. Então, tenta definitivamente. fazer o seguinte, tipo, tenta olhar para dentro de si para tentar identificar quais são esses medos, quais são essas emoções que estão gerando essas atitudes sabotadoras. E, sei lá, se necessário, tu vai até escrevendo tudo no papel, para tentar organizar essas ideias. Vai organizando sempre que você perceber que você às vezes está fazendo alguma coisa que está sabotando seus estudos. Sei lá, tu fez alguma coisa hoje que fez você não estudar? Tenta identificar, tá, não estudei por quê? Tenta escrever para tentar identificar o que que você sentiu, o que que fez você não ter estudado naquele dia. Tenta identificar cada vez que esses padrões autossabotadores aparecerem. Aí depois, às vezes, sei lá, se você começar a fazer isso como se fosse um experimento mesmo, depois de 1 ou 2 semanas, olhando para dentro de si, tentando anotar e identificar todos esses padrões autossabotadores que te afetam ali, tenta começar, às vezes, a fazer uma análise de tudo que você descobriu ou percebeu. Por exemplo, sei lá, existem situações específicas que você, às vezes, comete determinados erros repetidamente, o tempo inteiro. Aí, o que seria isso? Quais são os pensamentos negativos, às vezes, que passam pela tua cabeça, que às vezes podem estar limitando seu progresso? Quando a gente começa a confrontar esses padrões, quando a gente começa a tentar identificar o porquê da gente estar fazendo ou deixando de fazer as coisas, a gente começa a tentar a conseguir, às vezes, montar estratégias para você enfrentar mesmo esses medos e esses sentimentos de autossabotagem. A gente começa a tentar criar contramedida para combater esses padrões que são ruins para a gente. Nem o Diego falou, quando a gente já sabe alguma coisa com antecedência, não é que vai impedir de acontecer, mas é a única coisa que dá para fazer para a gente tentar se preparar. Porque, assim, com isso, você às vezes pode tentar transformar essa autossabotagem em oportunidade de crescimento. Então, tenta realmente analisar todos os seus erros anteriores e tentar identificar as lições que podem ser extraídas, sabe, de cada uma delas. Aí tenta ir ajustando essas estratégias de estudo com base nessas experiências que você passou. Por exemplo, sei lá, você às vezes vai revisar uma prova anterior que você fez, você acabou de fazer exercício e você percebeu que a sua maior dificuldade é em matemática. Tenta, em vez de desanimar, ou então, em vez de diminuir, às vezes, a quantidade de estudos de matemática ou se auto-sabotar nessa matéria, tenta, às vezes, procurar materiais de estudo que sejam adicionais, focados em matemática, procurar, às vezes, se tu se estiver sem dinheiro, às vezes, para pagar um curso, tentar procurar uma aula online gratuita. Hoje em dia, no YouTube, a gente encontra diversas aulas. Ou se você, às vezes, tiver dinheiro para pagar um curso, procura algum professor naquelas aulas que você vê são gratuitas dos cursos. Tenta procurar, às vezes, um professor que tem uma didática que você se identifique para você tentar estudar aquela matéria. Ou então fazer uma coisa que a gente já falou por aqui também, que é aumentar, às vezes, o ciclo de revisão dessa matéria, Sim, que você tem mais dificuldade para você estudar todos os dias. Sei lá, tenta procurar um grupo de estudos, às vezes com outros colegas que tenham as mesmas dificuldades que você, para vocês se ajudarem mutuamente. As possibilidades, elas são infinitas.
Então, assim, se com essas estratégias você conseguir começar a avançar e progredir, ainda que aos pouquinhos mesmo, então certamente você vai ter um desempenho muito melhor na próxima prova, nos próximos exercícios ou simulados, ou que quer que, ou onde quer que esteja ali o seu ponto de estudos nesse momento. Agora, tenta também, sempre que possível, cultivar essa mentalidade às vezes, de crescimento, essa mentalidade mais positiva, de sempre tentar procurar ver onde você pode melhorar, sabe? Conforme você conseguir identificar esses erros. Tenta acreditar que as suas habilidades, as suas inteligências, elas podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Tenta encarar esses desafios como oportunidade de crescimento e tenta estar disposto a persistir e continuar evoluindo. Tem uma coisa que eu e o Diego a gente sempre fala por aqui e sempre vale repetir, que ainda que você não esteja acreditando em você agora, a gente, eu e o Diego aqui, eu falo por ele com certeza, a gente acredita em você. Sim, E é por isso até que a gente 100%. continua criando conteúdo aqui, né? E é o que a gente sempre fala aqui também, se a gente conseguiu passar, eu tenho certeza absoluta que você também consegue. Se a gente conseguiu superar pelo menos um ou outro desafio desse, eu tenho certeza absoluta que você também vai conseguir superar os seus ali. A nossa missão aqui é sempre tentar fazer você alcançar o seu cargo público cometendo a menor quantidade de erros possíveis, ou pelo menos, sei lá, não tantos erros quanto a gente mesmo cometeu aí pelo caminho. Que Então, sei lá, pelo menos para isso sirva, né? Se a gente puder sim, evitar que as pessoas, sei lá, acho que se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham no máximo a metade dos nossos erros, acho que já é já está válido aí. valendo. Sim, é isso. Tipo, tenta acreditar em você, tenta analisar onde você está errando, às vezes de forma cuidadosa para criar estratégia para você tentar ver como que você pode não cometer esse erro. E foi como até o Diego falou depois num vídeo que você pode procurar aqui, que é seus estudos com hábitos atômicos, para você continuar evoluindo, nem que seja às vezes só 1%, mas vai evoluindo. E às vezes uma boa opção também, caso isso que a gente está falando aqui, às vezes da gente estar acreditando em você também, e tudo, uma boa opção, às vezes, se isso for viável, é você tentar, às vezes, buscar pessoas que têm objetivos semelhantes aos seus, para você, às vezes, estabelecer algum tipo de parceria de estudos e tal, porque às vezes você compartilhar as suas dificuldades, às vezes até conquistas também com pessoas que estão atrás das mesmas coisas que você, pessoas que você, sei lá, que consiga ter algum tipo de relação de apoio mútuo, às vezes essa pessoa pode te apontar uma característica que é boa em você, e vice-versa, e fazer com que você às vezes não esqueça das suas próprias capacidades. Isso aconteceu muito no nosso estudo em grupo, porque era isso. No nosso estudo em grupo, tinha eu, Diego e outras pessoas, ninguém ali acreditava em si, mas todo mundo do grupo, que nem a gente já falou aqui antes, conseguia ver as características boas das outras pessoas do grupo. Então, quando a gente sempre estava tentando desanimar, quando a gente estava ali numa autossabotagem, sempre vinha um ali e lembrava, ou tentava pelo menos lembrar a gente das nossas qualidades. Então, às vezes, você procurar alguém que compartilhe desses mesmos objetivos que você, pode, pode ser uma boa coisa também. Sei lá, depois tenta. Se eu não conseguir deixar aqui no card, tenta procurar esse vídeo de estudo em grupo que a gente fez, que ele ficou maneiro. E. Ia falar alguma coisa? Não, tipo, só. é, Até antes da gente finalizar também, duas coisas que me vieram aqui à cabeça. A primeira é com relação a essa questão que você falou de conhecer os erros, né, para poder Uhum. ir se melhorando e tal, não ter medo de descobrir, né, onde que tá errando, essa coisa Aham. toda. E aí você vai caminhando na direção de estar mais aprimorado. Isso me fez lembrar de uma coisa que eu ouvi uma vez, salvo engano, um psicólogo falando que, que é simples, mas é daquelas coisas que te faz pensar assim. E é verdade, ele falou, as pessoas ficam, para as pessoas serem mais corajosas, por exemplo, você não deixa o mundo mais inofensivo.
você deixa elas mais aptas a lidar com aquilo que deixa elas com algum tipo de temor de algo, né? Uhum. Então é mais ou menos isso. Se você de repente tá tendo algum problema com a sua confiança nos estudos, ou enfim, até no seu próprio potencial, que é uma coisa comum, que acontece, como a Exato. gente falou, que acontece com todo mundo está propenso, mesmo as pessoas mais capazes estão propensas disso, a gente deu até alguns exemplos aí, mas eu acho que a maneira de você lidar com isso é exatamente isso que o Júnior falou. Você, aos pouquinhos e quantificando e deixando os seus medos tangíveis ali para você ir sabendo melhor como lidar com eles ali e, e enfim, se melhorando com o passar do tempo, Isso. Não é né? eliminar, é gerenciar, né? Justamente. E já saber com antecedência que vai acontecer e tá mais ou menos preparado para aquilo, ou melhor preparado do que estaria se não fizesse nada, enfim. Exato. Agora, só uma observação rápida, até em relação a esse negócio de estudo em grupo, só lembrando sempre que, assim, ainda está nova, ainda não tem tanta gente por lá, mas convido de novo você a participar da comunidade do Facebook que a gente fez. O link tem lá no site. Se tu entrar no mentedeconcurseiro.com, lá no topo do site tem um link. E um dos objetivos da gente criar essa comunidade é até esse, né? Para a gente conseguir reunir pessoas Sim, ali que você é isso, que se ajudem mutuamente e que às vezes possa até rolar essa possibilidade das pessoas se juntarem, estudarem juntas, sim, ou o que quer que sim. seja, rolar um apoio mútuo mesmo. Então, convido você a participar lá da nossa comunidade do Facebook também. É... Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. A gente fica de novo na torcida de que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido legal, que tenha contribuído de alguma forma. Se for o caso, já aproveita, já se inscreve no canal aí, já deixa aquele joinha. A gente se coloca à disposição de vocês sempre que precisarem lá no Instagram, @mente de concurseiro, _oficial. Se quiser bater um papo, se precisar trocar uma ideia, se precisar conversar, desabafar, qualquer coisa que a gente possa te ajudar à distância, a gente se coloca à disposição lá. É só mandar um alô pra gente, a gente responde assim, tão logo quanto a gente puder. De verdade Exato. mesmo, a gente fica super feliz em receber mensagem lá de qualquer tipo, seja o pessoal agradecendo, seja o pessoal dando qualquer tipo de sugestão, ou até pedindo dicas, enfim, porque até os pedidos, né, de dicas já viraram inúmeros vídeos aqui no canal Foi. que a gente resolveu deixar público para ajudar outras pessoas aí. Então, se você curtiu, já aproveita, deixa o joinha aí, se inscreve, deixa aí nos comentários, como que você tem lidado com a sua própria autossabotagem, se tem algo que a gente falou aqui que você já faz ou que você achou legal, deixa aí nos comentários, porque a gente lê todos com certeza. E é bem legal esse retorno que vocês dão pra gente, a gente consegue ter uma ideia de se a gente está trilhando o caminho certo ou não. Mas de cara, é só agradecer a todo mundo que viu ou ouviu, né, até aqui. Então, como sempre, ó, muito, muito obrigado, de verdade mesmo, de Valeu coração. mesmo. E é isso. Agora a gente vai deixar aí, no contexto da autossabotagem, a gente vai deixar aqui no finalzinho aqui 2 vídeos que com certeza, vão te ajudar nessa trilha aí de aprimoramento e, enfim, progresso. Fica aí com esses 2 vídeos e um abraço, pessoal. Valeu.